El padre de nuestra invitada de hoy fue comunista en Bulgaria. Su madre fue maestra en Río. Ella fue guerrillera, prisionera política y también la primera mujer que alcanzó la presidencia de Brasil. En otra vuelta de tuerca, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, Pablo Iglesias, neste programa que é conhecido internacionalmente La Tuerca. Yo sí que estoy feliz de que estés aquí. En este programa siempre empezamos por la infancia. Todo el mundo en España conoce a la Dilma, que ha sido presidenta, una mujer poderosa, pero yo quiero preguntar por Dilma de niña. ¿Cómo era de niña? Ora, eu sou de uma família de classe média. Meu pai é búlgaro. Búlgaro e comunista. E comunista. Búlgaro e comunista, e minha mãe era uma professora. E eles se casaram e eu nasci no centro do Brasil, num estado chamado Minas Gerais, e tive uma educação inteiramente tradicional. Eu estudei num colégio de freiras, chamado Colégio Sion. Depois, no Concílio Vaticano II, elas vão rever a sua dedicação às famílias ricas, a formação das meninas de família rica, e vão passar, inclusive, a trabalhar com os pobres em São Paulo, Rio de Janeiro. Mas eu tive essa formação e depois eu passei a estudar num colégio que era um colégio público, e na época o ensino público no Brasil era de alta qualidade. Então eu estudei o ensino, a parte do ensino médio, nesse colégio que era público. A minha infância foi uma infância, eu creio que feliz. Eu não percebia todas as características do meu país, mas eu sempre escutei e vi e senti, a partir do meu pai, a solidariedade que se devia ter para com o seu povo, para com a sua população, principalmente para aquelas pessoas que viviam uma vida mais frágil. Mas era uma visão ainda muito incipiente, muito inicial. 1964, en el golpe contra João Goulart, tú estás en la enseñanza secundaria y a partir de ahí empezará tu militancia política. ¿Qué recuerdos tienes de aquel golpe y de aquellas primeras experiencias políticas de una Dilma todavía adolescente? Justamente, quando eu entrei no ensino médio, logo em seguida, um mês depois, ocorreu o golpe. E com o golpe, era como se as coisas no Brasil se acelerassem, as consciências daquela juventude bem nova ainda, né? Iniciando, dando os primeiros passos no caminho da vida, você passa a perceber seu país, você passa a perceber o mundo cultural também no Brasil naquele momento, fica muito rico, como se fosse uma contraposição, né, ao próprio fechamento político. E aí há toda uma resistência inicial ao golpe, que se caracteriza por músicas, por teatro, né, por uma série de fenômenos culturais que vão fazer com que a sua consciência aumente sobre a realidade, o que foi o golpe, qual foi a consequência do golpe, por que ele foi dado. Tinha uma consequência muito ruim, que era que a minha geração passou a ter uma descrença em relação à democracia. Porque a gente achava que ele jamais, né, toda a elite brasileira, a oligarquia brasileira, jamais permitiria que houvesse uma transformação a partir da democracia. Então, esse é um processo, eu acho, que acontece no Brasil, nos outros países da América Latina, que também vão ter
processo de golpe em governos populares, né? Se afasta dos governos populares que estão tentando fazer reformas, estão tentando reduzir a desigualdade secular, pelo menos no Brasil. E, em seguida, né, 5 anos depois do golpe, em 68, nós vamos ter um golpe dentro do golpe, um fechamento ainda maior. Aí começam as mortes, começa a tortura sistemática e a minha geração participou dessa resistência. En 2017 hay cosas que parece que es muy difícil de comprender del pasado, pero los jóvenes revolucionarios de entonces leían a Regis Debray, habían sido muy influidos por lo que ocurría en Vietnam, por el foquismo. ¿Qué significaba para los jóvenes que querían cambiar su país la lucha armada contra la dictadura militar en un contexto como aquel? A descrença da democracia no mundo inteiro levou a que se olhasse as revoluções e até as guerras. No caso da América Latina, a importância da Revolução Cubana como um referente para a transformação do país. Daí vem Regis Debray, Che Guevara e a visão do foquismo, ou seja, haveria um foco e esse foco movimentaria o conjunto da sociedade. La lucha armada es el único camino para la liberación. Lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. E também, essa época é uma época que o mundo inteiro acompanha a guerra do Vietnã. Todos nós torcemos pelos Vietcongues, apoiamos com os nossos corações, né? Porque não tinha outra forma, com a nossa torcida, né? A guerra. Eu lembro da invasão do T. A invasão do T marca o momento em que há um avanço dos Vietcongues em toda a península do Vietnã e nós acompanhávamos isso torcendo imensamente. E isso ocorre também nos Estados Unidos. Eu acho que em 68 você tem na França também um movimento que é um movimento que mostra a inconformidade de uma geração com os padrões estabelecidos. No Brasil, nós adotamos a luta armada como uma forma de contrapor aquela desilusão imensa que o golpe deu na minha geração, aquela juventude que achou que não tinha outra saída. Eu lembro que a primeira eleição dentro do golpe era uma eleição completamente viciada. Então, se defendia que não se votasse. Por quê? Porque havia essa descrença na democracia. Eu acho que a pior consequência do golpe, além da tortura, da repressão, das mortes, do exílio, é essa falta de perspectiva que se dá a uma juventude inteira que passa a não acreditar no processo democrático. Eu acho que esse é o efeito mais nocivo do golpe, porque é a perda de futuro. É a perda da possibilidade de transformação através do processo de negociação, através da luta, através das pautas, através da afirmação da sociedade na sua integridade. Então, eu digo o seguinte, a minha geração ela teve essa consequência. E aí nós fomos eu fui pelo menos, né? Eu sou porque teve uma parte que foi morta, eu sou da parte que foi presa e foi torturada, e passamos também na prisão por um processo muito duro de avaliação, sabe, Pablo? Em que a gente passou a rever o que tinha feito. Não para se arrepender, pelo contrário, mas para perceber que tínhamos de escolher um novo caminho. Porque também daquela forma, ele não levaria a uma transformação do país. E não só não levaria a uma transformação do país, como não se podia mais sacrificar uma geração inteira, né, de brasileiros e latino-americanos. Acho que ocorre isso, de uma certa forma, no Chile, ocorre na Argentina, ocorre no Uruguai, em todos os países ali
do Cone Sul do continente latino-americano, uma percepção da necessidade de construir um novo futuro em que a democracia fosse un elemento esencial. Te quiero preguntar por esa experiencia que señalabas, la cárcel y la tortura con 22 años, ¿cómo a un estadista, a alguien que después, digamos, tiene que estar al frente de su país, la experiencia de la tortura y de la cárcel le marca a la hora de entender cosas que probablemente sin esa experiencia no se entenderían? Eu acredito que a experiência da tortura, ela evidencia algumas coisas. Primeiro, ela evidencia o seu limite, né? Porque você se coloca diante de um limite que é a sua resistência física, né? E mental, e psicológica, e afetiva. Porque quando você chega nas prisões da época da ditadura no Brasil, a primeira coisa que te grudava na face era que ninguém gostava de você ali. Ou seja, é o desafeto absoluto. Primeiro é o desafeto integral. A segunda questão é o nível de brutalidade que há quando um ser humano, tortura outro ser humano, né? Inflige e usa a coisa mais característica nossa, que é essa sensibilidade de carne, né? de alma e de consciência, para infligir dor. E, ao mesmo tempo, cria, eu acho, no torturado, duas possibilidades. E nenhuma delas tem a ver com ser herói, não é isso que eu estou dizendo. Uma é que todo mundo tem algum limite, mas que você tem de contrapor esse limite você tem de usar suas convicções para ampliá-lo. Então, você vai, de uma certa forma, se enganar um pouco. Você vai dizer, eu aguento mais 10 minutos, 5 minutos. Depois você vai ampliando esses 10 minutos para mais 10 minutos. Você não pode pensar em 1 hora, porque 1 hora é um infinito na tortura. Então, também te mostra que na vida, na política, em tudo, você tem de, em alguns momentos, ganhar o tempo da reflexão, o tempo da resistência, o tempo do seu fortalecimento. E a terceira coisa é a valorização imensa de processos de respeito aos direitos humanos. O direito humano básico, eu acho que é a democracia. Eu vou te falar isso. Acho que da tortura emerge a sua imensa convicção de que o básico, o direito humano, para nós, para uma sociedade, é a democracia. E aí é o direito a ter a sua opinião, a se manifestar, a não ser reprimido. E mais, se você tem um senso de coletividade que é o necessário, que é fundamental, é perceber que a gente tem de pensar não em si para poder sair daquela situação. Você tem de ter uma proposta de uma sociedade nova, em que a tortura seja inadmissível, em que a tortura, tanto como método político, como método de repressão, seja algo que você não aceita. E eu acho, sabe, Pablo, que isso é muito atual. Não porque a gente vive regimes em que há tortura como forma de revelar segredos políticos. Em alguns países até houve isso. Acho que o Patriot Act, nos Estados Unidos, ele instaura uma coisa que, para mim, é muito... eu repudio integralmente, que é o fato de se autorizar a tortura como método de investigação num regime democrático. E aí, muitos dizem que isso é um sintoma do estado de exceção avançando sobre a democracia, ou seja, de medidas de exceção avançando sobre a democracia. Porque na medida que se aceite que uma pessoa ela é tão destituída da condição humana que você tem o direito, o Estado tem o direito de torturá-la, é algo extremamente grave. Então, eu acho que essa é uma questão que está na pauta. A questão
de que a nossa democracia, a democracia ocidental, como nós a conhecemos, está sendo ameaçada pelo avanço de un estado de excepción. Totalmente. Sales de la cárcel, finales de los años 70, te casas, tienes tu primera hija, empiezas a estudiar economía, hay otras lecturas, Poulanchas, también Althusser. Digamos, ¿cuál es la reflexión política y teórica de esa Dilma ya más madura que va entrando en los años 80? Olha, eu acho que é uma reflexão com grande adesão àquele momento no Brasil. É um momento em que começa a resistência à ditadura de uma forma em que envolve-se movimentos sociais, sindicatos, movimentos de moradia. Enfim, as mulheres, eu acho que têm um papel importante porque, junto com a redemocratização do Brasil, um aumento da consciência dos movimentos de mulheres, que passam a ter consciência de que há uma pauta de gênero. Tudo isso se articula. E o que nós queremos é construir um caminho de superação do regime ditatorial e construção da democracia. E aí, eu acho que há 3 pautas que se articulam. Primeiro, uma pauta democrática. Obviamente que isso se passa no final do processo da ditadura, né? No momento em que há as grandes manifestações pelas eleições diretas para presidente da República. Então, tem uma pauta democrática que também tem a ver com a participação popular, a compreensão da importância da participação da população, dos movimentos de classes médias, dos trabalhadores, para a construção, de fato, de um regime democrático. 2, há uma forte consciência sobre a questão social no Brasil, sobre o fato de que o Brasil é um país excludente, com uma lógica excludente, com milhões de pessoas em situação de miséria extrema e, portanto, de direitos que essas pessoas têm de conquistar numa nova sociedade. Ao mesmo tempo, todas as pautas sindicais, dos movimentos de moradia, como eu já disse, de mulheres e de negros, também a consciência da desigualdade racial no Brasil, ela cresce muito nesse período. Então, essa pauta social está conjugada com uma pauta sobre cidadania. E uma terceira questão, que é a questão relativa à soberania, a questão nacional, a questão dos recursos, dos grandes recursos do Brasil e de como não deixar que esses recursos sejam utilizados contra o país e contra a sua sociedade. Principalmente uma imensa consciência sobre a riqueza do petróleo, né? Sobre a importância da afirmação também do país como um país que não é imperialista, mas é uma potência regional, que é um país que tem de ter uma relação multilateral, ou seja, mesmo considerando importante as relações com os Estados Unidos, Europa, Japão, é fundamental que o Brasil se volte para a América Latina, para a África e para os países também da Ásia, e que é possível estabelecer uma relação equilibrada e multilateral. Acho que essas 3 pautas, com graus diferentes de maturação, elas permeiam todo esse momento de luta pela redemocracia no Brasil. Umas com mais consciência, outras com menos, mas tudo isso vai se expressar numa carta, que é a Constituição, chamada Constituição Cidadã de 1988. Alguns hoje dizem que ela tem excessos, né? Por exemplo, é um excesso ter o direito à saúde. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Acham isso um absurdo. Eu acho que talvez seja uma das maiores conquistas dessa Constituição Cidadã, o Sistema Único de Saúde no Brasil. Tem suas falhas ainda, tem suas, vamos dizer assim, alguns desequilíbrios, mas ele é essencial, né? É algo, por exemplo, que está sendo hoje uma luta nos Estados Unidos com o Obamacare, que é garantir o acesso à saúde às pessoas. Uma pessoa nos Estados Unidos, dependendo da sua faixa social, né, ela não vai ter atendimento ao ficar doente.
No Brasil é impossível isso. Eu acho que isso foi uma conquista. E nós somos bem mais pobres que os Estados Unidos, mas foi uma conquista. E eu acho que é uma conquista porque é saber para onde você vai dirigir o gasto do seu orçamento. Te quiero preguntar por la experiencia en el Partido Democrático Laboralista y los avances que lograsteis haciendo política institucional. Digamos, ¿qué experiencia traes de ahí? O Partido Democrático Trabalhista tinha uma liderança muito importante no Brasil, que era o Leonel Brizola. O Leonel Brizola, ele foi responsável, ele foi governador do Rio Grande do Sul e foi responsável pela garantia, pela primeira resistência ao golpe de 64, se dá em 62, com a campanha da legalidade liderada pelo Brizola. O Brizola era eminentemente uma pessoa preocupada com a questão da educação. Ele fez os centros de estudos de educação integral, em que as crianças ficavam o dia inteiro. Ele era preocupado com isso, mas ele era, sobretudo, um grande nacionalista, né? Ele foi uma liderança política que estava muito preocupado com a força e com eu diria assim, a tomada por países estrangeiros, especialmente Estados Unidos, de riquezas brasileiras. Ele foi deputado federal, foi eleito governador do Rio, numa eleição bastante disputada, inclusive tentaram manobrar e fraudar a eleição e foi impedido. A experiência ali, eu acho que do PDT, eu trouxe essa consciência de que a educação é um instrumento fundamental na questão da distribuição de renda. E também essa importância que se deve dar à questão nacional no país. Independentemente do fato de nós estarmos num mundo globalizado, quanto mais forte for a questão nacional de um país, melhor a sua inserção. Nós tivemos uma experiência nos últimos anos, do governo Lula até o meu, na América Latina, em que nós conseguimos conviver de uma forma bastante civilizada e harmônica com orientações políticas diferentes das nossas, mas afirmando, né, os nossos interesses e o que nós pensávamos do mundo. Não se tendo uma visão imperialista, não se tendo uma visão fundamentalista de que o seu país é antes do todo, respeitando os outros, eu acho que você pode ter uma posição nacional civilizada e equilibrada. Quiero preguntarte por esa experiencia con Lula. Serás primero ministra de Minas, después jefa de gabinete de Lula. El lulismo se convierte en una referencia mundial precisamente por ser capaz de hacer políticas sociales que tienen unas implicaciones históricas en Brasil a la hora de reducir la desigualdad, que es uno de los problemas históricos de Brasil, y al mismo tiempo logrando mantener, digamos, una relación de contención a los poderes económicos más fuertes. ¿Cómo valoras esa experiencia que ha sido, digamos, casi un mito en América Latina? Olha, eu acredito que o que nós pregamos, ou pregávamos e pregamos ainda, é que era possível crescer e distribuir renda, que o Brasil podia ser um país forte, podia ser um país com condições e projeção econômica e, ao mesmo tempo, olhar para a nossa população e dar prioridade a ela. Priorizar os pobres no orçamento é algo bastante simples. Por que isso? Porque nós somos um país com 200 milhões de habitantes. Um país com 200 milhões de habitantes tem uma riqueza. A primeira riqueza que ele tem é a sua população. Essa é a grande riqueza. É riqueza do ponto de vista cultural, do ponto de vista da sua nacionalidade, né, no ponto de vista do conceito de nação, mas também é um grande ativo econômico. Um imenso ativo econômico, milhões de consumidores. O que nós fizemos? Nós definimos que era fundamental elevar a situação econômica, social e o acesso a serviços públicos, a bens, para essa população. Uma parte dela estava na miséria extrema, ou seja,
na linha da miséria da ONU estava abaixo dela. Uma outra parte estava acima dessa linha, mas estava em situação de pobreza. Então, nós fizemos uma política para fazer com que essas populações ascendessem. Essa política foi baseada em distribuição direta de renda através de um programa que se chamou Bolsa Família, que se dava à mulher, é importante, que é à mulher um cartão, e esse cartão garantia a ela uma renda mínima para que ela pudesse dar comida aos filhos e garantir que eles, primeiro, fossem vacinados e, segundo, fossem devidamente matriculados num colégio e atendesse às aulas. Então, esse Bolsa Família, por que era dado para as mulheres? Você me desculpa eu explicar isso, mas acho importante. Porque nós consideramos que a mulher, seja na família tradicional, seja quando ela cuida sozinha dos seus filhos, ela tem uma responsabilidade com eles, os homens, me desculpem, maior que a dos homens. Né? Uma mulher jamais deixará seu filho com fome. Uma mulher jamais, sempre privilegiará o filho em detrimento até de si mesma. Então, esse Bolsa Família teve esse aspecto. No Brasil, não pode ser um programa para 100 mil pessoas. Um programa para 100 mil pessoas nem inicia o programa. Então, o Bolsa Família, né, ele foi feito para atingir 45 milhões de brasileiros. E atingiu. Obviamente que não inicialmente, mas nós atingimos 3 ou 4 anos depois que o programa estava começado. E é uma tecnologia social. Ele não é um programa assistencialista tucur. Por quê? Porque, primeiro, você tem uma tarreta, né, como você chama, um cartão de crédito. Esse cartão de crédito é impessoal. A família credenciada pela renda, porque nós temos um cadastro único de renda no Brasil. Nós sabemos quanto ganha, o que faz, onde mora. E a pessoa, então, com esse cadastro, ela vai no banco e tira o dinheiro. Não tem intermediário, não tem uma pessoa que faça a intermediação. Isso é bom porque você elimina o clientelismo. Ninguém pode dizer que deu o cartão. Ao mesmo tempo, ele é destinado à mulher e, ao mesmo tempo, ele tem exigências, contrapartidas. Se não matricular os filhos, nem fazer... Não há cartão. Não há cartão. Bom, deu muito certo, ele é um programa reconhecido pela ONU, inclusive a gente colocou à disposição de vários países africanos, mesmo latino-americanos. Quem quisesse, estava à disposição, é uma tecnologia bastante complexa, porque cadastrar esses milhões de pessoas e manter o cadastro implica usar meio digital. Eu diria que esse é uma parte do programa para as pessoas mais desvalidas, mais fragilizadas, aquelas que estariam abaixo da linha da pobreza. Um segundo programa foi muito importante, que foi a valorização do salário mínimo. A política de valorização do salário mínimo, ela implicava num ajuste do salário mínimo baseado na inflação do ano e no PIB do ano anterior. Porque o PIB do ano anterior, o crescimento dele, se incorporaria como ganho de produtividade. Essa política valorizou o salário mínimo no Brasil, o salário mais baixo no Brasil, que teve um ganho real de 70%. No período todo. Além disso, junto com a política de valorização do salário mínimo, nós fizemos mais 3 políticas que eu considero essenciais. Uma, que chamou-se Pronatec, que é o Programa Nacional de Ensino Técnico, para garantir que os trabalhadores se qualificassem. Porque nós tivemos um momento, em final de 2014, que nós tivemos a menor taxa de desemprego da nossa história, 4,6%. Para a Espanha isso é impressionante. Esse 4,6% colocava também, né, desafios. É engraçado isso, né? Coloca desafios, que é uma formação
garantir para o nosso trabalhador uma formação de maior qualidade para que as demandas das empresas, que cada vez elas implicam numa procura de trabalhadores qualificados, elas fossem atendidas. Então, nós fizemos parceria com aquele Instituto Fraunhofer alemão, montamos toda uma estrutura e formamos 12 milhões de trabalhadores neste período. Ao mesmo tempo, fizemos 2 outros programas. Um de casa, porque a questão da moradia no Brasil é uma questão muito grave, porque a moradia no Brasil não é só um ganho de classe média importante, é também a saída de situações muito precárias de vida, é saída de áreas de risco, de áreas que as pessoas podem morrer porque vai ter deslizamento, enfim. E então fizemos um programa que chamou Minha Casa, Minha Vida e que nós fizemos, foi um grande desafio, produzimos 4 milhões no meu período. No do Lula produzimos 1 milhão de casas, no meu período produzimos 3.750.000. Algumas delas estão ainda sendo distribuídas, outras já foram. A maioria, 2.700.000, mais ou menos, nós já entregamos as chaves. É um programa também voltado para onde? Voltado para as famílias de mais baixa renda, voltado tem para baixa renda, tem para renda mais alta e tem para renda de classe média. Esse programa ele foi bastante bem sucedido. Por que tudo isso? Eu te falo. Porque eu acho que o que nós vimos é que era necessário uma relação vertical, não só horizontal, atender as pessoas mais pobres, mas vertical também, ou seja, perceber que o grande sonho das pessoas é se transformar numa família de classe média. Aspiracional. Ela quer subir e tem todo o direito de subir. A gente dizia o seguinte, o fim da miséria é só um começo. É um começo da pessoa querer educação de qualidade, claro, serviço de qualidade. É óbvio que é mais fácil distribuir renda. É muito mais fácil. Você pegar e criar o cartão, você fazer a política do salário mínimo. O que é mais difícil é assegurar serviço de qualidade, porque leva tempo. Você tem 500 anos que você não faz serviço de qualidade. Então, fazer serviço de qualidade requer uma reiterada política. Nós não temos a pretensão de ter resolvido os problemas do Brasil, que são de 500 anos, em 13, 14 anos. Não temos. Mas eu acho que o que nós mostramos é que era possível. Ao mesmo tempo, fizemos toda uma política de desenvolvimento. Criamos política de conteúdo nacional, priorizando o que era produzido no país. Chamamos empresas internacionais para produzirem no Brasil, né? Porque para nós não era comprar só produtos de empresas nacionais, era trazer empresas internacionais de outros países para produzir para o nosso mercado. Ao mesmo tempo, também tinha importações de fora, mas valorizamos isso como uma forma de gerar emprego. Então, fizemos um esforço imenso na indústria naval, na automobilística e eu acredito na de fármacos, eu acredito que também demos grande força para o campo, para a agricultura brasileira. Nós temos uma das agriculturas mais sofisticadas do mundo. Se você me perguntar aonde que o Brasil tem desenvolvimento tecnológico, eu te dou duas áreas, Pablo. Te dou petróleo, porque nós exploramos petróleo em altas temperaturas, grande profundidade, né? E, portanto, também com altas taxas de pressão, então, lá embaixo do fundo do mar. E o outro é a agricultura. A agricultura, porque nós temos toda uma tecnologia nesta área, desenvolvida no Brasil por uma empresa chamada Embrapa, uma empresa pública. E essa tecnologia significou a adaptação de sementes a uma área do país que é uma área propícia a grandes produções. Então, nós temos uma imensa produção de soja, nós temos uma imensa produção de algodão, nós temos uma imensa produção de arroz
E temos também um dos maiores rebanhos bovinos do mundo. Esta área, ela tinha de ter acesso ao crédito. Então, os nossos planos safra são planos, eles existem, aliás, desde 1994. Mas só no nosso governo ganhou a dimensão que ganhou. E, ao contrário do que pensam, quem fornece a alimentação para o povo brasileiro é a pequena e a média propriedade. Então, tivemos uma política de inclusão social muito grande para os pequenos proprietários, para os assentados da reforma agrária. Que é o assentado da reforma agrária? Aquela pessoa que tinha uma terrinha, perdeu a terrinha. Naquele país imenso, então, uma distribuição de terra e assessorá-lo com tecnologia, com assistência técnica, comprar seus produtos. Nós temos um programa. Eles estão destruindo tudo isso. Um programa de aquisição de alimentos que a gente compra do produtor. E é eles que abastecem 70% do consumo do país. Então, tudo isso foi feito como uma forma de fazer as duas coisas, crescer e distribuir renda. Agora, a partir de 2010, a crise internacional começou a ficar mais forte ainda. Começa em 2008 com a quebra do Lehman Brothers e estoura todas as bolhas habitacionais pelo mundo afora. E o Brasil não sofre inicialmente. Nós mantivemos o crecimiento. Pero después. Ahí te quiero preguntar, digamos, llegas al gobierno en 2011, es un momento de explosión de Brasil como potencia internacional, digamos, como protagonista de la integración latinoamericana y también de unas buenas relaciones con Estados Unidos, pero que al mismo tiempo limitan la injerencia tradicional de Estados Unidos en la región latinoamericana. Te quiero preguntar, por una parte, cómo valoras el papel internacional de Brasil, que no ha dejado de crecer en los últimos tiempos, pero también algunos problemas derivados de la crisis, y es tener que aplicar algunas políticas de ajuste. Yo recuerdo cuando hablaba con el expresidente Zapatero, me decía lo duro que fue tener que tomar la decisión de aplicar políticas que pueden implicar que haya movimientos sociales que las contesten, como ocurrió en Brasil. Te quiero preguntar por esas dos cosas, por la dimensión internacional de Brasil y con un gobierno de izquierdas que tuvo que gestionar dificultades con movimientos sociales que no estaban contentos con algunas políticas de ajuste. Olha, nós fizemos política de ajuste em 3 momentos. A primeira política de ajuste que nós fizemos durou de 2003 a 2005, no início do governo Lula. Muito dura a política. Por que fizemos política de ajuste? Porque tínhamos de equilibrar o orçamento. O Brasil tinha uma dívida externa e não tinha reservas para cobri-la. Uma situação de muita fragilidade internacional naquele momento do Brasil e tínhamos de reestruturar o orçamento. Tinha uma questão fiscal. Foi muito duro o primeiro, segundo ano e meio do presidente Lula. O mundo estava em expansão, então nós tivemos aí um crescimento muito forte. A partir daí. Em 2010, para 2011, nós começamos a segunda política de ajuste. Por quê? Porque a partir de 2006, acelera o crescimento do Brasil. E ele tem, até 2008, um crescimento exponencial. Aí vem a crise internacional, há uma queda. Mas nós tomamos uma série de medidas de expansão contracíclica. O país volta a crescer em 2010, ele chega a crescer 7,5% em 2010. Isso durante a crise, o início da crise. Então, em 2011, nós temos um pequeno desajuste e começa a ficar evidente que o mundo não vai se recuperar rápido. Então, nós fizemos a terceira política fiscal de ajuste. Naquele momento era mais fácil do que foi em 2003 e 2004, porque a gente já tinha uma reserva
internacional de moedas muito elevada. Era em torno de uns 280 bilhões de dólares. A partir daí, nós mantemos a política anticíclica, porque estava claro que uma hora ia chegar nos países emergentes. Quem fez essa política anticíclica no mesmo momento que nós foi a China, né? A China desenvolveu uma grande política anticíclica também. A Rússia, idem, e a própria África do Sul, que são os integrantes dos BRICS. A crise não nasceu no Brasil, nasceu nos Estados Unidos e na Europa, mas a gente sabia que ia sofrer as consequências uma certa hora. Aí, o que aconteceu? Nós crescemos 11, 12, 13, 14. 14 era um momento muito complicado, porque foi um momento em que nós tivemos a menor taxa de desemprego e o mundo desacelerava e nós começamos a ver, naquele momento, que ia haver uma crise bastante forte para cima dos países emergentes. Em 14, você tem os preços do petróleo despencam, o preço do minério despenca, o preço dos alimentos, né, da exportação, tudo despenca. Os Estados Unidos começam a sair da política de expansão monetária. Então, as nossas moedas vão para o espaço, sobem, o que destrói a nossa competitividade. Nós temos, no Brasil, uma maior seca dos últimos 80 anos. Então, no final de 14, nós falamos, vamos fazer um ajuste da mesma forma que nós fizemos em 3, de 3 a 5, fizemos em 10 e vamos fazer agora também. O que a gente pensava? Uma política de ajuste rápido. O que era o ajuste? Nós não temos problema de fragilidade externa. Naquele momento, nós tínhamos o maior nível de reservas de toda a história do Brasil. 380 bilhões de dólares. Também tínhamos de fazer o quê? Uma redução fiscal. Onde? Eu vou te dizer aonde que foi o nosso maior erro. Nós, como política fiscal, nós demos uma grande diminuição de impostos para as empresas, pretendendo que elas usassem essa diminuição de impostos para investir. Ao invés disso, elas não investiram e aumentaram as margens de lucro. Aí é erro nosso e não das empresas. As empresas nunca vão deixar de manter a margem de lucro. Então, e essa é uma característica, redução de imposto é não para expandir investimento. Redução de imposto é para aumentar a margem de lucro de empresa. É isso. Eu não sou a favor da política tradicional de diminuição de imposto como forma de ampliar investimento, porque não ocorre assim. Bom, essa é a minha opinião, cada um tem a sua. E aí, então, acontece o seguinte, pela quarta vez, nós tínhamos ganho a eleição. Nós ganhamos por 4 vezes seguidas. Os perdedores, que são os partidos, principalmente o PSDB, que é um partido pretensamente social-democrata, mas, na verdade, é um partido eminentemente hoje conservador, de direita, golpista. Esse partido ficou inconformado com a derrota. E, logo depois da eleição, começa a questionar a eleição, quer recontar os votos, recontam da mesma coisa, questiona a urna eletrônica brasileira, que nunca tinha sido questionada, também não dá nenhuma consequência, entra na justiça pedindo para embargar a minha posse. Bom, desde o primeiro dia, então, começa isso. E a partir de março, eu tomo posse no segundo mandato, em 1º de janeiro. Em março, eles começam a pedir o impeachment. E criam uma política que se chama quanto pior, melhor. E estabelecem uma profunda crise política no Brasil. Por que estabelecem? Porque 2 coisas simultaneamente começam a acontecer.
quanto mais eles questionam pedindo o impeachment e não achavam motivo, porque tinha de ter um motivo. Então, não podia ser, não tinha como me acusar de corrupção. Não tinha contas, eu não tenho contas na Suíça, ao contrário deles. Então, o que fizeram? Vamos criminalizar a política fiscal. Ou seja, a política fiscal é crime desde que ela é feita, desde que ela seja expansionista e anticíclica. Ela é crime. Se ela cortar salário, direitos e fazer o absurdo que estão fazendo hoje no Brasil, que é uma proposta de teto do gasto, que nem o Japão fez. Por 20 anos, o gasto em educação e saúde não cresce. Num país que tem, ainda até 2030, a proporção dos jovens entrando é maior que a dos velhos. Um país que ainda tem, né, ainda é um país jovem e que precisa, portanto, de dar conta de educação de qualidade, primeiro, para garantir que se mantenha a conquista de redução da pobreza e da miséria que nós conseguimos. Nós tiramos 40 milhões de pessoas da miséria extrema e, aliás, 36 milhões da miséria extrema e elevamos 40 milhões à classe média. Então, primeiro, para garantir que isso seja estável. Só transferir renda não estabiliza e não cria uma inclusão social. É fundamental que as pessoas sejam educadas, que as pessoas possam ter trabalho decente e de qualidade. E, segundo lugar, porque o Brasil é um país muito rico, mas ele será mais rico se a sua população for rica. E para a sua população ser rica, nós temos de criar ciência e tecnologia. E temos de inovar. Só tem esse jeito. Não tem dois jeitos de fazer uma nação desenvolvida. Então, eles reduzem educação. Isso é que é estarrecedor. E sabe por quanto tempo? 20 anos. 20 anos. É o estado de exceção avançando contra a democracia. Por que eu digo isso? Porque, veja você, o que é que você escolhe quando você elege um presidente? Você escolhe onde vai gastar o dinheiro. Não é isso que você escolhe. Você escolhe o seguinte: como é que vai ser a política desse presidente para a educação? Como é que vai ser a política de saúde? O que ele vai fazer com a ciência e a tecnologia? O que ele vai fazer na previdência social? Você escolhe isso. Ora, se você tira do presidente, nos próximas 4 eleições, aliás, 5, se você tira do presidente o direito de definir para onde ele vai destinar o gasto, você está interferindo na Constituição. Você está criando, talvez, a ditadura mais deslavada, mais aberta, mas, ao mesmo tempo, com uma capa de emenda constitucional. Além disso, você tira do Estado brasileiro o poder de fazer política anticíclica. Você pode só fazer política cíclica. Política cíclica é dar o cheque em branco para o mercado. Cheque em branco, porque onde que o mercado vai botar o dinheiro diante da crise? Vai botar o dinheiro no bolso dos mais ricos. A gente sabe onde vai botar o dinheiro. Então, veja você que esse golpe, ele é feito contra isso. Porque eles sabiam que nós jamais arbitraríamos, diante da crise, a favor dos mais ricos. Nós íamos arbitrar a favor da população brasileira, da classe média, dos pequenos empresários, dos médios empresários. Porque são eles que mais precisam. E eles fazem a base do país. ¿Qué papel tuvieron los medios de comunicación de Brasil y sus dueños en el impeachment golpe? O golpe no Brasil, ele tem papel, a imprensa, os meios de comunicação, vamos dizer assim, os grandes meios de comunicação, não é qualquer meio, é os grandes. Esse poder é oligopolizado, está na mão de 5 grupos familiares. Um deles, a Globo, o relatório do Oxfam, coloca como sendo os mais ricos do Brasil. Nesse relatório da Oxfam, que é aquela ONG britânica,
eles dizem o seguinte, que essas 6 pessoas, elas têm metade da riqueza brasileira. E você olha que a riqueza brasileira é significativa, mais metade da riqueza da população brasileira. Bom, então, essas mídias são altamente concentradas, altamente oligopólicas e altamente viesadas. Defendem que só há um caminho para o Brasil, que é o caminho que eles consideram o correto. Não tem a história que a imprensa é isenta, é neutra, no caso, pelo menos, do Brasil, é uma lenda. O papel deles é de mentor e construtor do golpe. Se o golpe tem 2 componentes, eu diria, um conjuntural, assim, mais imediato, que é o fato de que essa parte política da oligarquia PSDB e parte do PMDB queria ser preservada das investigações da Lava Jato. Inclusive um senador Jucá, que foi ministro do Planejamento do governo Temer e que caiu um mês depois, porque foi acusado de corrupção, com provas, esse senador dizia o seguinte, foi gravado, ele dizia, vamos derrubar ela para estancar a sangria, ou seja, estancar a sangria para que a investigação não chegue até nós. Essa, eu diria, é uma razão que leva à presença de grupos políticos. Mas a grande razão, a razão sistêmica, é que o Brasil preservou ao longo desse tempo, com idas e vindas, mas preservou uma parte fundamental do que foi construído desde a chegada do Getúlio ao poder, que é 3 grandes bancos públicos, toda a Petrobras, toda a Eletrobras, e a força do Estado brasileiro como o quê? Como um elemento que intervém para garantir que as populações mais desassistidas tenham acesso ao mínimo e possam ser até subsidiadas, porque tudo isso é feito com recurso público. Diante da crise, 2 coisas se colocaram. Se eles continuarem do jeito que vão, eles nunca mais sairão por meios democráticos. Então, há que ter uma saída não democrática. Se continuar do jeito que vão, ao arbitrar, podem fazer esse ajuste, mas arbitrarão sempre contra e a favor da população. Vão continuar subsidiando, vão continuar fazendo a política que fazem. Então, nós temos de intervir. Podemos abrir a votação. Você pode publicar? Me ajuda. 20 não. Abstenções 0. Intervir significa impeachment. Impeachment para quê? Para concluir o serviço que foi interrompido com a chegada do Lula. Que serviço? Vamos privatizar o que for possível, vamos garantir que os pobres estejam fora do orçamento, que os direitos sociais não sejam assegurados, política do teto dos gastos, reforma violenta da Previdência, criando um tempo de contribuição de 49 anos. E o irônico disso é que o presidente atual aposentou com 55 anos e o ministro da Fazenda ganha uma aposentadoria de R$250 mil. E o que é que a aposentadoria de 70% da população brasileira? Hoje é R$925. Então, você tem tire o direito dos trabalhadores e faça a reforma trabalhista. Após fazer esse trabalho sujo, é para isso que eles foram fazer. É esse o trabalho. O que é isso? É implantar o sistema de desregulação completo no Brasil. Eu acredito que vão fazer por partes. Estão tentando fazer por partes. Mas a crise política, o que eles prometeram? Tiramos o PT do poder e a crise política vai arrefecer e a crise econômica também vai ser superada.
Primeiro, eles subestimaram as razões da crise econômica, ou seja, acreditaram no seu próprio discurso, porque tem grandes bancos nessa parada, então é impossível que tenham acreditado nos seus próprios discursos, mas acreditaram. Então a crise não reduz, pelo contrário, se acaba com... Quando você tem o investimento privado retraído, quando você tem uma situação de aumento de capacidade, como nós temos no Brasil, você não pode acabar com o investimento público cortando tudo. Segundo, subestimaram a crise política que eles mesmos construíram. E aí, hoje, no Brasil, você tem uma situação extremamente difícil. Você tem o parlamento brigando com o judiciário. Ao mesmo tempo, você tem eu diria assim, uma absoluta incapacidade do executivo de solucionar qualquer problema, né? E o crescimento do estado de exceção para cima da democracia. Essa história dos presos, né, a rebelião nos presídios e a forma como tratam a rebelião dos presídios mostra isso. Primeiro porque essa rebelião dos presídios é fruto de uma política, pelo menos do estado de São Paulo e de outros estados, no sentido de contemporizar com as facções. Mas eu acredito, sobretudo, que é um trato dos presídios muito ruim, porque as pessoas que estão nessa direção acreditam. Há uma frase estranhíssima de um integrante da equipe de segurança do governo dizendo o seguinte: mas ele não fala isso, mas como mataram 300, ele dizia o seguinte: mas eles não são anjos. Não é questão que eles não são anjos, é uma coisa garantida, não são. Eles são seres humanos e vão ter de ser tratados como os tais. Então, é muito grave hoje o que está acontecendo no Brasil. Há um processo de deterioração. Estamos llegando al final, llegamos a la rueda de reconocimiento. Te voy a dar una serie de nombres y te voy a pedir una frase por cada nombre que yo te doy. Empiezo con Fidel Castro. Um grande líder latino-americano. Hugo Chávez. Uma pessoa extremamente generosa, um líder latino-americano bastante generoso. Evo Morales. Evo Morales foi uma conquista dos setores indígenas na Bolívia. Na Bolívia, você tem uma população dominantemente indígena que não tinha um representante indígena. E o Evo Morales mostrou que a América Latina é capaz de ter um representante indígena dirigindo um Estado que tem uma maioria esmagadora de indígenas. Rafael Correa. Rafael Correa, outro grande líder latino-americano. Cristina Fernández. Uma grande amiga e uma mulher que eu acredito que cumpriu um papel, eu diria assim, de resgatar a identidade da Argentina como grande país que a Argentina é. Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, eu acredito que o Lula é, sem dúvida nenhuma, o maior líder popular do Brasil. Tem muitos que disseram que ele era até do mundo, mas eu fico muito feliz dele ser do Brasil. El último, Donald Trump. Donald Trump, eu acho que é sinal dos tempos em que nós estamos vivendo. Ahora sí que terminamos. Te entrego la taza de la tuerca. Hay que cogerla con la mano izquierda, mirar a esa cámara y brindar por lo que tú quieras. Eu quero brindar por nós outros quem? Por todos aqueles que querem, eu vou falar em espanhol essa afinal, por todos aqueles que querem que o mundo seja um mundo mais civilizado, um mundo em paz, mas, sobretudo, um mundo em que as pessoas sejam os principais problemas que temos de resolver, os problemas que dizem respeito a todas as pessoas, por esse mundo que queremos construir. Muito obrigado.